para que Deus possa abençoar grandemente essa manhã. Vamos orar. Amado Deus, querido Jesus, neste momento, neste instante, Pai, estamos aqui na Tua presença, meu Pai. Vemos no propósito objetivo, Pai Celestial, de receber a Tua palavra, a instrução da Tua palavra em nossa vida, Pai Celestial. Estamos carentes, estamos necessitados, Pai. Abençoa nosso lar, abençoa nossa família, nossos parentes, meu Pai. Deus abençoe, meu Deus, as nossas vidas que estamos aqui nesta manhã, meu Pai. Que eu possa receber uma grande gratidão diante de Ti, Pai Celestial. Quero agradecer pela noite de paz do Deus, Senhor. Porque deitamos, Senhor, acordamos, o Senhor nos sustentou pela manhã. Oh, pelo fôlego de vida que nos tem dado, Pai. Nós abençoa, Pai, grandemente a nossa vida. Abençoa teus filhos, Pai, que nessa manhã estão aqui nessa manhã. Tu sabes que eles vieram, Pai, fizeram um pequeno sacrifício, Pai, perante a Ti, Pai. Para que Tu possa agradar a cada um de nós nessa manhã, meu Pai. Nos abençoa grandemente e poderosamente. Nos ajuda, nos dá vitória nesse momento. Rogamos, Pai, e pedimos essas bênçãos em Cristo Jesus. Abençoa aqueles que estão na live, Pai. Estão, meu Deus, na transmissão, meu Pai Celestial, da escola dominical, na sua vida, Pai. Abençoa o seu lar. Aqui estão enfermos, Senhor. Cura, Jesus. Restabelece, revigora, meu Pai. Restaurando sua saúde, Pai. Que eles possam receber, meu Deus, a graça, teu poder e a maravilha, a tua misericórdia na vida deles nesta manhã, Pai. Vem estender a nossa vida. Acrescenta a nossa fé nesta manhã, Pai. Rogamos, Deus eterno, essa graça, essa misericórdia, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que reina eternamente para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Vamos ouvir o professor, pastor João, a ministrar a palavra. Amados, a paz do Senhor a todos. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro de Gênesis, que é o Pentateuco. Pentateuco que compõe os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, Penta quer dizer 5 e Tus, o receptáculo, onde se guardava os rolos, porque hoje em dia nós temos a Bíblia em página, mas naquele tempo era um rolo. E não existia capítulo e versículo, então você tinha que conhecer onde é que estava escrito. Quando Jesus via o rolo onde estavam as palavras sagradas, ele sabia onde estava escrito sem conhecimento de capítulo e versículo. Quando aqui nós tivermos um tempo de estudar bibliologia, a gente vai entender quando foi que foi criado os capítulos e quando foi criado os versículos. Isso foi para facilitar a nossa localização aqui. Mas a Bíblia original não tinha capítulo e versículo. Você tinha que conhecer realmente. É por esse motivo que os doutores da lei, os escribas, sabiam palavra por palavra que estava escrito na Torá. É por isso que eles eram considerados grandes intelectuais no que diz respeito ao livro sagrado. Então a gente já estudou o capítulo 1, falando sobre a criação. Aí veio o capítulo 2, que era um complemento do capítulo 1, dando detalhes, porque no capítulo 1 de Gênesis, Deus criou o homem e a mulher. No capítulo 2, Deus vai dizer como ele criou o homem e a mulher. Então ele traz detalhes, como ele fez toda essa etapa. Aí fomos para o capítulo 3, que foi a queda do homem, que foi a passada da inocência para a consciência. E também lá nós estudamos também que o homem valorizou muito mais a palavra da serpente, do diabo, do que a palavra de Deus. Porque Deus falou para a mulher e para o homem: o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Mas a serpente disse: vocês não vão morrer. Entre um peso, entre uma palavra e outra, pegaram a palavra da serpente e comeram do fruto. Mas não morreram imediatamente. Por uma lógica humana, eles por um momento acharam que Deus mentiu. Não, Deus não mentiu, porque Deus estava falando de uma morte espiritual. É como um exemplo simples, é como você tirar uma folha de uma árvore. Quando você tira a folha, ela continua verde. Mas com o passar do tempo, aquela folha
ela vai perdendo a sua vitalidade e ela vai murchando até que ela se acaba. É exatamente isso que aconteceu com o homem. E essa entrada do pecado gerou o quê? A morte. É por esse motivo que o salário do pecado é a morte. Por causa de quem? Adão e Eva. Então, dentro desse pensamento, a morte, morrer é natural? Sim ou não? Sim. Sim. Biologicamente, morrer é natural. Porém, teologicamente, não. Porque quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou para não morrer. Então, dentro do plano de Deus, era fazer o homem e a mulher para viver eternamente. Porém, desobedeceram, entrou o pecado, aí o homem passou a morrer. Então, biologicamente, é natural o homem e a mulher morrer. Teologicamente, não. Porque teologicamente vai nos trazer assuntos que vai tratar do entendimento do que Deus realmente queria para as suas criaturas. Então acontece que aí eles morreram. E nós vamos continuar morrendo. Porém, o dom gratuito de Deus é a salvação. Ou seja, você vai passar pelo processo da morte como um salário. Depois que você paga isso, você precisa ser sustentado por uma outra coisa na eternidade. Que aí entra o sacrifício de Cristo. Para te resgatar daquilo que a morte te trouxe. Que é realmente a consequência de morrer. É o resultado de morrer. Então é muito difícil a gente ficar julgando as pessoas que nós classificamos e até dizemos que morreu sem Cristo, está no inferno. É muito complexo isso. Nós afirmávamos, morreu, está lá, a gente olha a pessoa no caixão, partiu sem Cristo, está no inferno. Quem garante? Ninguém garante isso. Nós apenas classificamos aquilo que nós podemos perceber partindo do ponto de vista de um ser finito que somos nós. Nós somos finitos nas interpretações e nas complexidades que esse mundo espiritual tem a oferecer. É como se fosse um rio, um grande mar. Você pega uma lanterna e foca aqui. Um grande mar, na escuridão, você foca, você consegue ver aquela parte de mar. Você tirou daqui, foca ali, você consegue ver o mesmo mar, mas em outro ponto diferente. Mas ali não deixou de existir. Então, nós não temos capacidade de ter uma lanterna bem grande, ao ponto de iluminar todo o mar, para ter todo o conhecimento de qual a extensão desse mar. Te vê que a nossa limitação é bem pouquinha, porque a gente só consegue focar aqui. Pega na terra, foca aqui, tem aquele conhecimento. E esse pouquinho conhecimento faz muita gente empinar o nariz, achando que é doutor, achando que sabe todas as coisas, e na realidade nós não sabemos nada em relação ao que nós precisamos saber no seu todo. Então a gente só vai saber de todas as coisas e ter esse conhecimento de toda a extensão desse mar quando nós estivermos diante daquele que criou o mar. Aí você vai saber de todos os mistérios, de todas as questões que você tem na sua cabeça, assim, poxa, eu não entendi isso aqui. Deus vai te responder. E se você não conseguiu a resposta aqui. Então existe isso aí. Existe esse entendimento. O que acontece, eu estava conversando ontem com o Márcio, com o Jorge, que são aqui o dirigente e o diácono. Eu falei para ele, o que acontece com nós que estudamos a palavra, e que muita gente que estuda a palavra, é que eles têm uma grande dificuldade em dizer, eu não sei. Os teólogos aqui de baixo dizem assim, eles têm uma dificuldade, eu não sei, eles acham que é vergonhoso dizer que não sei. Mas os que estão lá em cima, que estudaram mesmo, só vinham para isso, e que passam esses estudos para nós através de um
de uma explicação bem que está dentro da palavra de Deus, eles não têm nenhum problema, nenhuma dificuldade de dizer eu não sei. E nós que estamos aqui embaixo, a gente fica meio com vergonha de dizer que não sei e acaba inventando. Quando a gente acaba inventando uma explicação, uma interpretação da Bíblia, só por vergonha de dizer para aquela pessoa que não sabe, é aí que surge uma heresia. Você sabe o que é uma heresia? Heresia é tudo aquilo que é contrário à Bíblia. Você está ouvindo uma pregação, pode ser no púlpito, pode ser de quem for. Se for contrário à Bíblia, aquilo é uma heresia. Porque ele está falando aquilo que não tem na Bíblia. Ele está inventando. Então, as pessoas das igrejas deveriam perguntar sempre para o pregador: onde foi que você leu isso? Onde é que está escrito isso? Porque de tanta bobagem que a gente ouve aí nos púlpitos, a pessoa fala uma coisa e você fica assim: eu não lembro dessa história. Eu até sei a história de José, a história de José, de Moisés, mas ele falou uma coisa que aconteceu com Moisés, mas onde é que está escrito isso? Aí depois você vai ficar sabendo que ele consultou o livro apócrifo, o livro não inspirado, para trazer isso para a igreja, simplesmente para dizer que tem um conhecimento a mais além da Bíblia, mas a Bíblia em si é suficiente para o nosso conhecimento. Então a gente tem que ficar muito esperto com isso. Então lá no capítulo 3, Deus conversa com Adão, conversa com Eva, cada um recebe o resultado da sua própria escolha. E lá no capítulo 3, versículo 15, é a primeira referência, como vocês já sabem, nessa aí vai ficar aqui, ó, fixado na mente de vocês, que é a primeira referência em relação à vinda do Messias, de Jesus Cristo. A primeira profecia referente a Cristo está em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e a serpente morderá o calcanhar. Aqui é a primeira profecia referente a Cristo. E também não deixa de falar de Maria, a mãe de Jesus também, que dela nasceria o Salvador. E aí, depois que eles pecam, o que acontece? Deus expulsa o primeiro casal do jardim do Éden, e o Éden era muito grande. Aí dentro desse Éden, uma região, existia um jardim. Aí Deus pede para expulsar esse casal do jardim do Éden, eles saem, depois há uma proteção ali para que eles não voltam a comer da árvore da vida e passam a seguir o seu processo como Deus havia determinado. Aí entramos aqui no capítulo 4. Entramos no capítulo 4 de Gênesis, que já vai tratar da vida de Adão e Eva fora do jardim do Éden. No jardim do Éden, inocência. Vai para fora do jardim do Éden, consciência. Agora eles vão ter consciência de tudo o que fazem e de tudo aquilo que acontece na vida dele. E aí aqui no primeiro versículo do capítulo 4 de Gênesis, fala assim: e coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Ok, então no primeiro versículo aqui diz que Adão e Eva, Adão coabitou com Eva, né? Automaticamente se coabitou em relação sexual, já está bem claro aqui, como existem alguns textos, e conheceu o homem a sua mulher. Esse conheceu no grego também é relação sexual. Então, o que acontece é o seguinte: nasce o primeiro filho de Adão e Eva, que se chama Caim. E Eva fica feliz e adquire um varão com auxílio do Senhor. Na primeira vista, ela até pensou que esse primeiro varão poderia ser aquele que nasceria dela, que esmagaria a cabeça da serpente. Por um momento, ela achou que Caim seria o Messias prometido. Só que no desenrolar da história, você vai perceber o que Caim fez, e ele não é o prometido do Senhor. Então, esse aqui é o primeiro filho de Adão e Eva, é Caim. Agora, vocês vão ver em outras explicações
que Caim e Abel são filhos simplesmente de Adão e Eva fora do Jardim do Éden. Vai ter alguns teólogos aí que vão dizer que lá dentro do Jardim do Éden eles tiveram outros filhos. Como provar isso? Não tem prova. Porque realmente lá dentro do Jardim do Éden, quando Deus criou Caim e Abel, Deus havia dito, antes de criar Caim e Abel, Deus disse para Adão e Eva que eles iam multiplicar e encher a terra. Eles já tinham uma permissão de Deus de terem relações sexuais. Então o fruto que eles comeram não é relação sexual. E o fruto não é maçã. Isso é uma invenção do homem aí e faz uma interpretação para um símbolo sexual. Não tem nada a ver isso aí. Não foi o fruto, não foi por ter comido o fruto que eles pecaram. Foi por ter desobedecido a palavra de Deus. O fruto é de menos. O que significava era não desobedecer a ordem de Deus. Então eles comeram. Então essa história de que Adão e Eva tiveram filhos e filhas lá no Jardim do Éden, não tem como provar. Alguém pode ler algum texto extra-bíblica, que é algum escrito que não está na Bíblia que vai dizer que teve, mas não teve. Como eu havia dito para vocês sobre a segunda mulher de Adão, Lilith, não tem também nada a ver, que eles pegam lá o capítulo 1, que Deus cria homem e mulher, aí aqui no capítulo 2, Deus cria da costela do homem uma mulher, aí diz que aqui é uma mulher, a primeira mulher de Adão, Lilith, e a segunda mulher de Adão, Eva. Quem faz uma interpretação é totalmente desconhecedor da Bíblia. E alguém pode até citar tradições judaicas, mas não tem nada a ver. A gente já sabe que quando no capítulo 1 Deus cria homem e mulher e aqui cria a mulher da costela do homem, isso aqui é dando detalhes. Da mesma mulher que é no capítulo 1 é a mesma mulher do capítulo 2. Essa Lilith é só da mitologia de alguém que crê nisso, mas não tem nada a ver com a Bíblia. É uma situação de mitologia de alguma coisa, mas não tem nada a ver com a Bíblia. Ainda que alguém cite lá Isaías, porque alguém vai citar Isaías, porque apareceu o nome Lilith lá. Mas só que Lilith lá em Isaías não é um nome próprio. Em outras traduções não traz nem o nome Lilith, traz coruja ou animal noturno. Para caso alguém mostrar, tá aqui, ó, vamos lá para Isaías, como vai mostrar que essa Lilith aqui é a mesma lá de Gênesis, aí você vai ver a Lilith. Aí se você não tem conhecimento, você fala, é verdade, eu nunca tinha prestado atenção que tinha o nome Lilith aqui. Mas, claro, é uma questão de uma palavra hebraica que quer dizer coruja, animais noturnos, não é um nome próprio. Então não pode associar essa Lilith com a primeira mulher de Adão. Aí aqui no capítulo 4, versículo 2, continuando, Deus deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi um pastor de ovelha e Caim lavrador. Então cada um deles dois tinha uma profissão. Um cuidava de rebanhos, de ovelhas, e outro cuidava da terra, na parte no que diz respeito aos vegetais e tudo, o que nós sabemos. E o versículo 3 continua. E aconteceu que no fim de uns tempos, então passou bastante tempo, que eles estavam ali. E aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, e a passo que de Caim a sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor, por que andas irados? Porque decaiu o teu semblante. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederem mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então nós podemos perceber aqui que Deus percebe, Deus dá instruções, é como eu disse para vocês, Deus pode prever as coisas, mas não fixar. Então Deus sabia que Caim poderia fazer isso e matar seu irmão. Deus sabia. Mas ele não fixou, ele vai ter que matar de qualquer forma, porque já está fixado e Caim vai ter que matar Abel e pronto.
Se isso fosse verdade, então a Caim não teria escolhas. Ele só deveria fazer o que Deus havia determinado, fixado, como algo futuro. É por esse motivo que eu digo para vocês, cristão não tem destino. Ah, foi o destino dele. Ah, aconteceu, porque estava no destino dele. Porque se está no nosso destino, a gente não tem escolha. Já está no nosso destino, então não tem livre-arbítrio. Então, quem prega assim, Deus te dá o livre-arbítrio para você escolher entre a bênção e a maldição. Entre o que é melhor para a sua vida e o que é melhor para a sua vida. O que não é o que é melhor para a sua vida. Se já existe um destino, então para quê? Não existe escolha. Você já está determinado a sofrer aquilo. Agora, se Deus te dá uma escolha, isso quer dizer que quem faz o seu próprio destino é você. Pela escolha que você faz. Quem já leu aquele texto? Deus é amor, mas também é justiça. Todo mundo pega aquilo pelo lado mal. Deus é amor. Mas depois, quando ele te pune, ou Deus te dá todas as coisas, mas quando ele acertar as contas, você vai se dar mal. Ou então você faz uma coisa que Deus não se agrada, ele traz você no anzol. Porque não veio pelo amor, mas veio pela dor. Um monte de ameaça de pessoas que olham Deus que está atrás de uma nuvem com um raio na mão, pronto para te punir, esperando a hora de você errar, como se Deus não soubesse nada da sua vida e ficasse sabendo naquele exato momento. Não, Deus é conhecedor do passado, do presente e do futuro. Não é que o passado e o presente e o futuro está muito longe dele. Está tudo aqui na frente dele. Está tudo aqui, ó. Passado, presente, futuro. Deus olha assim. O profeta às vezes fala do futuro para aquilo que Deus fala. E daquilo que ele fala do passado, aquilo que ele tem entendimento. Mas Deus olha o presente e o passado, tudo aqui na frente dele. Então, esse negócio de Deus é amor e justiça, não tem nada a ver com Deus estar atrás de uma nuvem querendo te punir. Não. A melhor explicação para esse trecho, que Deus é amor, mas também é justiça, é que Deus é amor, é que Ele permite que você faça o que você quiser. Plante exatamente o que você quiser. Escolha tudo o que você quiser escolher e pense tudo o que você quiser pensar. É o amor de Deus te dando a liberdade para fazer o que quiser. Esse é o livre-arbítrio como nós conhecemos. Porém, Deus é justiça. Deus é justiça porque Ele vai te punir porque Ele te permitiu escolher, porque Ele te permitiu fazer ou pensar? Não. Deus é justiça porque Ele vai, assim como Ele te permitiu você fazer, Ele vai também te permitir colher exatamente aquilo que você havia plantado. Essa é a justiça de Deus. Ele é justo, justiça vem de justo. Você planta milho, Deus disse, Deus olha para você, você quer plantar milho, meu filho? Sim, pois plante milho. Plantou, cresceu, aí Deus chega com a justiça dele, agora você vai comer exatamente o que você plantou, mas eu quero comer maçã. Não, mas como é que você vai comer maçã se você plantou milho? Você plantou milho, você vai comer milho, você vai colher maçã. E a justiça de Deus age exatamente em cima do que eu escolhi, em cima do que eu plantei. O que é que Deus tem culpa? Deus tem culpa de alguma coisa? Então todas as maldades que acontecem no mundo, todas as escolhas erradas que as pessoas fazem, todo o sofrimento da humanidade está na própria humanidade. Deus só está de longe vendo exatamente o povo colher exatamente o que plantou. E alguém ainda tem cara de pau de culpar que Deus é culpado de alguma coisa que aconteceu errado na vida dele. Mas dá para perceber que não, que é o homem, é nós que plantamos e colhemos exatamente o que plantou. Então acontece exatamente com Caim aqui. Ele viu e entrou a inveja. Agora é bom. O que é inveja? Quem é que fala? O que é inveja? Vamos ver. Vamos ver se vocês sabem o que é inveja. Inveja é tudo aquilo que você vê e quer para si. Por exemplo, se você tem um carro
eu olho para o seu carro e falo, eu gostaria desse carro e não poderia ser meu. Através disso que é uma inveja. Isso é cobiça. Cobiça. É cobiça. Isso é cobiça. Cobiçou o que o outro tem. Já não é inveja, pode ver. Pode ver que a inveja é bem complexo. Vamos ver quem é que vai acertar. Ter inveja é muito complexo. Inveja é o que a pessoa quer ser, o que a outra pessoa é. Isso é cobiça também. É cobiça também? É cobiça. Tá cobiçando. Tudo que o outro tem, você quiser, é cobiça. Inveja é o que eu tenho, algo de bom, ou que eu conquisto, eu não quero que aquele tenha. Ele quer que não tenha, que não tenha? É, eu tenho e eu não quero que aquela pessoa tenha o que eu tenho. Senhora, aprendeu. Isso aqui eu falei umas 50 vezes. Talvez se não aprender também. É exatamente assim. A inveja é você não querer que o outro tenha o que você tem ou o que você pensa ter. Ou seja, eu tenho um carro vermelho na rua de casa. Só eu tenho um carro vermelho. Eu não quero que ninguém tenha esse carro vermelho. Porque se essa pessoa tiver esse carro vermelho, isso vai me incomodar. Então, se eu estou pensando em ter o carro vermelho, mas ainda não tenho, e alguém vai ter, eu faço de tudo para a pessoa não ter, porque eu estou com inveja. Então, o verdadeiro invejoso é aquele que não quer que o outro tenha o que ele tem. Ou seja, eu coloco aqui uma mercearia e começo a vender muito, aí outro irmãozinho coloca outro ali, eu fico, puxa, aquilo começa a me incomodar. Aí eu falo, ele está me invejando, porque eu coloquei um comércio bom aqui, eu estou vendendo muito, ele também abriu um lá, ele está me invejando. Mas na verdade você vê que é o contrário. Não é que o outro está invejando, o outro cobiçou, o outro simplesmente só cobiçou a ideia do outro. E esse que está incomodado por outro ter aberto lá e está dizendo que o outro é invejoso, na verdade ele é o verdadeiro invejoso. Porque o invejoso ele não quer que o outro tenha o que você tem. Ou você está pensando em ter e você não quer que o outro tenha. Porque tudo que o outro tiver e você imitar ou querer é cobiça. Então, vê que é bem complexo, né? Aí quando você vê aí na rua, as pessoas, olha, fiz um negócio lá no meu trabalho, aí deu certo lá. Outra menina está fazendo igualzinho ao que eu estava fazendo lá. Ela está me invejando. Aí você já olha assim para ela. Aí você nem quer falar mais, daí você já sabe quem é o invejoso nessa história. Não é a pessoa que está imitando, nem a pessoa que está querendo fazer o que você está fazendo. É aquele que está impedindo do outro fazer o que você está fazendo que tem. Então, de qualquer maneira, os dois são errados. Os dois são errados, porque um está cobiçando e o outro está invejando. É como se diz, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É isso aí. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem como escapar. É o eixo da razão. Essa ideia da inveja, assim, que a gente entende, muitas pessoas entendem assim, alguém invejou o que eu tenho e a pessoa quer adquirir também aquilo. Isso é uma mentalidade que foi passado para pessoas. Isso aí na mente de muitos, não é pouco não. Fica até a gente entender o que é isso dessa palavra aí. É muito tempo difícil para a gente digerir essa palavra aí, não é fácil a gente entender. É porque o tempo todo a gente está falando que alguém está invejando a gente. E na realidade, quando a gente fala isso, a gente é o verdadeiro invejoso. Toda vez que alguém falar assim, tal fulano está me invejando, tu já sabe que o invejoso está aqui. O invejoso está aqui, porque ele não está querendo que o outro tenha o que ele tem ou o que ele está pensando em ter. Porque quem não tem inveja, ele simplesmente vê as coisas e ele fica tranquilo. Aquilo não afeta em nada a vida dele. Mas nesse caso é bem complicado. E aí, dependendo do grau de inveja, acontece o que aconteceu aqui. O primeiro homicídio na Bíblia. Um irmão que mata o próprio irmão por causa daquilo que ele estava vendo, que ele queria para ele e não queria que fosse para o irmão dele. E o irmão dele acabou tendo, e isso incomodou ele. Mas eu faço uma pergunta para vocês.
Caim oferece a oferta e Abel oferece a oferta. Onde é que estava o problema? Na oferta ou no ofertante? No ofertante. No ofertante. No ofertante. Porque quando a gente vê com quem Deus conversa, com Caim. E você vê que Caim é um menino mal criado. Mal criado. Caim deveria ser um caráter bem... Ele não tinha caráter na realidade. Ele não tinha assim uma vida como Abel. Que a gente vai continuar lendo aqui no versículo para te ver como era Caim. O jeito dele, ó. No versículo 8 do capítulo 4. E disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo? E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Isso matou mesmo, de verdade. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Olha que Caim respondeu. E ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Ó, rebelde. Caim, rebelde. Eu sou tutor do meu irmão, sou guarda-costa do meu irmão. Respondendo para Deus, imagina para o pai e para a mãe. Se não respeitava nem a Deus, imagina o pai e a mãe. Isso devia ser rebelde. Aí no capítulo 10 diz, e disse Deus, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra. E és agora por maldito, por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, e será fugitivo e errante pela terra. Essa é a maldição que Deus colocou sobre Caim. Ele seria errante sobre a terra. Aí no versículo 13 diz o seguinte, então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lança da tua face e da tua presença, hei de esconder-me e serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Isso está dizendo Caim. E o Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes, e pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. E retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. Então, acontece o seguinte. Caim mata seu irmão. Deus se encontra com Caim, pergunta por seu irmão. Caim, muito mal criado, diz, pelo menos, eu sou um guarda-costas do meu irmão, não sou ajeitar não. Deus, deixa ele ser bobo, eu sei de todas as coisas. Você matou seu irmão. O sangue dele está clamando. Caim pensou, a casa caiu. E agora? E aí diz, agora, Deus falou, e agora, por causa disso, você vai ser maldito, porque você deu início a essa desgraça de ter assassinado o seu irmão, e isso vai se espalhar. É como se faz, tem o primeiro que faz, e depois outros vão fazendo. Aí depois começou todos os assassinatos. Aí Deus fala, aí ele começa a lamentar, que quem ouvisse o mataria. Mas como? Por que estava preocupado? Que quem ouvisse o mataria se era só Caim e Abel. E Caim está preocupado que se alguém ver ele, vai querer matar. Olha o que diz aqui o versículo 14 do capítulo 4. Eis que hoje me lança da tua face, quem está falando é Caim, e da tua presença hei de esconder-me, e serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Caim está falando isso. Quem me encontrar, ele está com medo de quem? O que acontece é o seguinte, ele já estava aqui, já vendo que que Adão e Eva teriam outros filhos. E que aquilo que Adão e Eva teria como conhecimento do que havia acontecido, ia passar para as gerações, para os descendentes. Olha, Caim matou o seu irmão e ele está fugitivo. E isso ia passar, então todos teriam essa mesma ideia, então quem vê ele tem que vinga o seu irmão.
mata Caim. Rejane, Ah. mas então ele ainda foi privilegiado de viver alguns anos, muitos anos, né? Fazendo essa maldade. Sim, é porque assim, quantos anos Caim provavelmente deveria ter? Deveria ter uns 30 para 40 anos. Porque a Bíblia diz que viveu Adão 130 anos e gerou um filho que foi Sete. Sabe quem é Sete? Sete é o terceiro filho de Adão. É o terceiro filho de Adão, com Adão e Eva. Caim mata Abel, Caim sai fugitivo, aí Adão e Eva têm um terceiro filho chamado Sete. E quando Sete nasceu, segundo a Bíblia aqui no capítulo 5, versículo 3, Adão tinha 130 anos. Então, provavelmente, Caim, assim, é um cálculo por cima, baseado no que está aqui nessa informação, que não dá para saber quanto tempo ele ficou errante, mas dá para saber, assim, que ele tinha de 30 a 40 anos, ou quem sabe 50 anos, que ele ficou, a idade dele quando ele matou Abel. Aí Deus fala para ele, olha, não, vou mudar. Quem te vê não te matará. E Deus pôs um sinal em Caim. Agora, esse sinal, existe uma grande discussão teológica. Ou esse sinal era literal, como uma marca na testa ou em qualquer parte do corpo, ou esse sinal era simbólico. Eu vou botar minha opinião, vocês vão ler outros artigos, talvez alguém bote esse sinal na testa, ou na ponta do nariz, ou em qualquer outra parte do corpo. Eu não sei aonde foi colocado esse sinal. Eu só sei que Deus pôs um sinal. E eu falo que esse sinal é simbólico. Ou seja, um sinal simbólico que seria um sinal de proteção. Quem ouvisse não mataria. Como diz aqui o capítulo 4, versículo 15. E o Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse de morte quem o encontrasse. Então era um sinal de proteção. Quem visse Caim, que fosse já descendente, que é parente dele, descendente de Adão e Eva, não o mataria, porque essa mesma informação que Deus estava dando para Caim, que quem o visse não mataria, foi passado para Adão e Eva também para passar para os descendentes. Olha, tem uma ordem de Deus aqui. Caim matou o irmão, se matou. Só que Deus disse que quem vê ele por aí, ó, não mata. Deixa ele viver, porque ele tem a proteção de Deus. Embora ele tenha errado, isso não significa que ele tem que ser lançado fora, ou que muitos crentes querem aí, que jogue logo no inferno. Não. Quanto à vida, há esperança. Deixa ele aí. Então, Deus vai trabalhar em cima da vida dele e vai ver o que vai acontecer. Mas o sinal, que pela Bíblia aqui, é um sinal simbólico. Agora, se alguém quiser acreditar assim, não, irmão, era um sinal que foi feito na testa, digamos na testa. E quem visse aquele sinal na testa, ia perceber, não posso matar esse homem, porque é como se dissesse, olha, se você matar, você morre. Então quem levou o pior foi Abel, né? Porque em tudo morreu. Sim. Né? A gente vai analisar o que é pior. Né? O que é pior. A gente falou uma palavrinha legal. O que levou pior foi Abel. Isso que ela falou está coerente pelo pensamento de quem é terreno. Até hoje nós temos esse mesmo pensamento, que quem morreu está perdendo alguma coisa aqui. Então ele levou o pior. Mas quem já tem um conhecimento da vida do outro lado sabe que lá é muito melhor do que aqui. O pensamento terreno de que nós pensamos de que aquele levou o pior por ter morrido, e aquele que já morreu está nos braços do Senhor, sabe que esse pior não existe. Então, realmente, Abel levou o pior no sentido terreno. Porém, para onde ele foi,
está melhor do que Caim, embora Caim tenha feito isso aqui que na nossa avaliação terrena era uma coisa muito ruim. Mais uma coisa, uma curiosidade, professor. O Caim que matou Abel, o Caim ele foi salvo? Olha, aqui a Bíblia traz assim, não traz detalhes de convenção, mas traz detalhes de que ele dá início a uma civilização, que a gente vai continuar lendo, a civilização que, dentro dessa civilização, embora tudo tenha se evoluído muito rapidamente, em questão de flautas, em questão de armas de guerra, em construção de tendas, a evolução foi muito grande aqui dentro. Mas não há nenhum registro de que esse povo aqui, incluindo até o próprio Caim, tenha se convertido ou reconhecido o seu erro. Pelo contrário, eles são considerados a civilização dos impiedosos, que nunca reconheceram, mas de certa forma, às vezes até tiravam sarros de algumas situações, como a gente vai ler aqui de Lameque, que começa que era da civilização de Caim, que ele fala assim, que matou um homem e um rapaz porque pisou nele, porque se Caim foi vingado 7 vezes, o dele seria 70 vezes. Então era uma civilização de Caim totalmente impiedosa. Não é à toa que essa civilização de Caim aqui é chamada dos filhos dos homens. Aí depois surge Adão e Eva com o terceiro filho, Sete, aí vem Enos, aí eles criam uma nova civilização que é chamada os filhos de Deus. É por esse motivo que lá no capítulo 6, quando nós chegávamos lá, que fala assim, os filhos dos homens, os filhos de Deus viram as filhas dos homens e se uniram, aí se corrompem tudo, porque a civilização se une. Uma civilização impiedosa, que é a civilização de Caim, conhece a civilização de Sete, que era temente a Deus, e os que eram temente a Deus viram que as mulheres eram bonitas daqui e se casaram entre si. Caim veio gerar o dilúvio. E a gente vai continuar lendo e você vai ver só como era a civilização de Caim. Era totalmente uma civilização má. E aí o que acontece? Depois que Caim peca e tem a conversa com Deus, ele sai da presença do Senhor e aqui no versículo 16 ele vai para uma região chamada Nódel. Vocês sabem o que significa a palavra Nódel? A palavra Nódel, região do hebraico, quer dizer assim, aquele que anda pelo mundo, ou então errante. A palavra Nódel quer dizer isso. Então está confirmado de que Caim foi para uma região, ficou andando pelo mundo como errante, até chegar nessa região chamada Nódel. Então, aqui a Bíblia fala que tudo aconteceu assim muito rapidamente, mas não foi rapidamente. Caim mata Abel, sai da presença de Deus, vai para uma região chamada Nódel, que significa andar pelo mundo, ele fica errante pelo mundo, Caim. Nesse tempo que ele está errante pelo mundo, Adão e Eva têm filhos e filhas e vão povoando. Então acontece, vai crescendo a família, segundo a Bíblia, que naquele tempo não era errado, a maioria dos teólogos acreditam que ele deve ter casado com alguma das suas irmãs ou sobrinha. Uma dessas duas hipóteses, como foi crescendo. Então ele não foi assim, Caim matou Abel e já encontrou uma mulher aqui. Não foi tudo rápido. Aí ficaria contraditória a Bíblia. Se Adão e Eva tiveram só 2 filhos, Caim e Abel, e onde ele vai encontrar essa esposa? Não. Então alguém acredita que mais de 100 anos ele ficou rondando a terra. E Adão e Eva tiveram filhos e filhas. E foram povoando a terra. E foram crescendo, aí Caim pegou uma das suas irmãs, sobrinha, e se casou com ela. Aí chegaram nessa região chamada Nódel. Aí nós começamos aqui do versículo 17, falando sobre os descendentes de Caim, que é uma descendência má mesmo. Embora tenha uma evolução muito grande
no que eles faziam lá, mas eles eram uma civilização dos homens realmente, do mal. Então, capítulo 4 de Gênesis, versículo 17, continuamos aqui a leitura. E cobitou Caim com a sua mulher, cobitou, você sabe já o que é, e concebeu e deu à luz a Enoque. E Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome do seu filho. Uma observação para a nota. Esse Enoque aqui, que é filho de Caim, não é o mesmo Enoque que aquele que Deus levou para si. Esse Enoque é filho de Caim, na descendência de Caim. Na civilização, nos descendentes de Sete, que é o terceiro filho de Adão, tem um outro Enoque, que esse andou com Deus e Deus levou para si. Tem 2 Enoque na Bíblia. Que uma vez um pregador que ele havia pregado, ele fala aqui, olha, esse Enoque aqui de Caim, que foi filho de Caim, totalmente numa civilização errada, mas Deus converteu ele e ele passou a ser um homem de Deus e Deus levou ele para o céu. Não é a mesma pessoa. Aí eu fui conversar com ele, não, irmão, esse Enoque aqui é diferente daquele Enoque. Não, irmão, é o mesmo Enoque. Não, irmão, são civilizações diferentes. São genealogias diferentes. Você sabe o que é genealogia, né? Você sabe o que é genealogia? Não. É o registro do antepassado de alguém. Ou seja, quem foi minha avó, quem foi meu avô, quem foi meu tataravô. Isso é genealogia. Vai ligando, ó, meu pai gerou tanto, sabe, você sabe como é. E isso é genealogia, é o registro do antepassado de alguém. Então, Caim aqui é o registro do antepassado dele. Então, olha aqui. Versículo 17, aí cobitou Caim com a sua mulher e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, e o nome de seu filho. Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou Mesael, Metusael a Lameque. Outra observação. Esse Lameque aqui, também na civilização de Enoque, também tem um outro Lameque lá na civilização de Sete, que é o Lameque que é o pai de Enoque. Aqui, Caim gerou Enoque. Esse Enoque é diferente daquele Enoque que subiu lá, que andou com Deus e Deus levou. Aí tem aqui um tal de Lameque. Esse Lameque aqui é o malvado. É o malvado que a gente vai ver lá, que ele matou duas pessoas só porque pisou e esbarrou nele. Então ele era mal pra caramba. Esse Lameque aqui está na civilização de Caim. Aí tem o outro Lameque, que está ligado a Metusalém, aquele que viveu mais da Bíblia, 969 anos, e que também é pai de Enoque. Está ligado a eles ali. Então, o que acontece? Vamos ver aqui. Então, começando aqui do versículo 18. Enoque nasceu Irade, gerou Metusalém a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. Olha como esse Lameque era mau. Tomou 2 esposas. A primeira referência à poligamia. Homem pegando aqui 2 esposas. Não dá conta nem de uma, né? Mas esse aqui resolveu pegar 2. E depois ele perdeu de goleada para Salomão, que teve 1000 esposas. Isso daí não era ideia de Deus, não. Isso aqui, a ideia de Deus era um homem e uma mulher e viver numa só carne, mas aí sabe como é. E Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e outra se chamava Zilá. Adão deu à luz a Jabal. Olha, Jabal. Este foi pai dos que habitam em tendas e possui gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpas e flautas. E Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro, e irmã de Tubal-Caim, foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zila, ouve-me, vós mulheres de Lameque. O homem era respeitado, hein? Escutai o que passo
Adizei-vos, matei o homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim, e de Lameque, porém, 70 vezes 7. 70 vezes 7 vai dar 490, né? E tornou Adão a cobitar com a sua mulher, e ela lhe deu um filho, a quem pôs o nome de Sete. E porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E Sete nasceu-lhe um filho, ao qual pôs o nome de Enos. E daí se começou a invocar o Senhor. Olha a diferença. Temos aqui a civilização de Caim, embora se desenvolveu muito bem, mas tinha muita maldade aqui. Aí Adão e Eva tiveram um terceiro filho, Sete, que foi os descendentes da promessa, que ficou no lugar de Abel, e aí começou-se a invocar o Senhor. Não invocar o Senhor no sentido de que eles não criam, mas assim no sentido de que começaram a fazer culto realmente. Começaram a ter uma dedicação mais voltada para isso. Então você já entendeu, tem 2 civilizações, né? Civilização de Caim, gente mal, os cainitas. E aqui de Sete, os setitas, que eram piedosos. Então, Caim, filho dos homens. Civilização de Sete, os filhos de Deus. Ok. Essa é a interpretação que é aceita por muitos teólogos. Porém, vocês vão ver por aí alguns teólogos dizendo que os filhos dos homens eram os que estavam na terra. E os filhos de Deus eram anjos. E como diz lá o capítulo 6, que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e tiveram relações entre si. Eles dizem que os anjos desceram do céu e tiveram relações com essas mulheres. Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová fala. Tem alguns teólogos da Assembleia de Deus que falam. Tem alguns teólogos da Batista que falam. Da Presbiteriana que falam. É interessante. Eles falam que isso é uma discussão teológica baseado lá em Judas, lá no Novo Testamento. E havendo se prostituído como aqueles anjos, indo após outras carnes. É interessante, esse texto é complexo, porque se Judas, lá no Novo Testamento, ali, encostado do livro de Apocalipse, fala que havendo se prostituído como aqueles, que eram os anjos, indo após outras carnes, então eles associam esse texto, porque Judas está falando aqui realmente dessa contaminação, e eles fazem associação. Mas eu, como diz o meu professor e saudoso professor Moura, e eu morrerei de pé juntos, e eu não vou abrir mão de que a civilização dos homens é a civilização de Caim, e a civilização dos filhos de Deus é Sete. E eu não vou aceitar hipótese algum, anjos descendo, embora dentro da teologia é difícil. Eu falando aqui para vocês, é muito fácil eu colocar as 2 civilizações e a gente chegar num consenso e aceitar que homem conheceu mulher, mulher conheceu homem, e que todos eram carne, todos eram terrenos, e aí começou a se misturar as civilizações. Isso é muito fácil. Agora, quando a gente vai para um texto bíblico, teologicamente falando, e tentando analisar realmente o que a Bíblia fala dentro desse contexto teológico aprofundado de exegese, hermenêutica, realmente vai dar assim, uma margem que isso tenha acontecido, mas eu não consigo também, aceitar essa ideia. Nessa questão de irmão, sobrinha, daria uma mentalidade para as pessoas não respeitarem também seus próprios sangue. Eu não sei assim até que ponto Deus deixaria acontecer isso para uma mentalidade de humano não respeitarem a sua própria família. Essa é a minha opinião, assim, que eu também fico, né, meio em dúvida e questiono essa... Porque o que a gente tem aqui de mais concreto
na nossa simplicidade de entender, é que existiam as duas civilizações, os filhos de Deus e as filhas dos homens. Então, para a gente não trazer complexidade para a nossa mente e colocar anjos nessa história, a gente pega a civilização dos homens, a civilização de Caim, e pega a civilização de Sete, como os filhos de É Deus. muito contraditório também, porque aí também abriria a mente, né, das pessoas não respeitarem suas famílias. Não, é uma questão de descendência. Também, Nós somos todos irmãos, mas quem respeita quem aí? Você passa pela rua, você lembra uma vez que eu estava andando com você e falei, olha, aquela pessoa ali, nós somos descendentes de Adão e Eva, nós somos todos irmãos, mas ninguém conhece ninguém. Você anda pela rua, a pessoa passa por você, você não sabe quem é ela não sabe quem é você. Eu já vi algum irmão da congregação falando que Caim, ele casou com uma mulher de uma terra estranha, Sim. que não era bem humana, né? Que não teve explicação, né? Falou que não era filha de homem, né? E eu fiquei, mas está na Bíblia isso? Ele falou, tá, eu nunca vi isso não. Não, porque é assim, você vê como é a teologia em vários pensamentos, né? Com o irmão disse que Caim casou com uma mulher que não era totalmente humana e totalmente trouxe alguma coisa que de respeito a essa modificação na civilização dele, mas ele fez uma boa pergunta, onde é que está escrito isso? Eu acho que a melhor coisa para a gente entender a Bíblia é saber onde está escrito. Aí depois que está escrito, a gente tem que prestar atenção nas interpretações. E a interpretação da Bíblia, ela tem que estar ligada a toda a Bíblia. Qual é a regra da hermenêutica? A Bíblia explica a própria Bíblia. Não é eu que explico a Bíblia, ela se explica. E aí a gente vai entendendo, porque se eu começar a tentar explicar a Bíblia pelo que eu entendo, então não é o que a Bíblia está dizendo, é o que eu estou dizendo. Então é por esse motivo que muita gente começa a me falar as coisas sobre a Bíblia e fala, é você que está dizendo. Aí a pessoa acha, só você está me ofendendo? Eu digo, não. A pessoa está dizendo que eu estou ofendendo, não, entendeu? Eu só estou dizendo que é você que está dizendo. É você que está falando, não é a Bíblia que está falando. Aí a pessoa acha bem difícil isso. Então o que acontece? Está claro aqui que existem as duas civilizações. Não há como dizer que não existem duas civilizações, porque lá no capítulo 6 vai falar que um se contaminou com o outro, e eles se misturaram. E aí aqui o capítulo 5 diz o seguinte, que aí começa a genealogia, que você já sabe o que é genealogia, né? Que é o registro dos antepassados de alguém, que aí começa a genealogia de Adão. Que aí você também vão perceber que também tem um Enoque aqui, e tem um Enoque lá na civilização de Caim, que tem um Lameque lá na civilização de Caim, e que tem um Lameque também aqui na civilização de Adão. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus o criou, o homem, a semelhança de Deus o fez. O homem e a mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou-lhe Sete. Então ele tinha 130 anos quando gerou Sete. Se ele tinha 130 anos quando gerou Sete, Caim já existia. E Abel também já existia. Então a gente vai dar aí uma idade aí de 30, 40, talvez 50 anos, se a Bíblia tiver exata aqui, a gente vai dizer que é 30, mas como a gente joga, provavelmente a gente não tem um cálculo exatamente quantos anos tinha ali, era Caim quando matou Sete, então a gente deduz. Abel matou, Caim matou Abel, então a idade de Caim seria talvez essa aí. Versículo 4. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas, e todos os dias da vida de Adão foram 930 anos. Ele viveu 930 anos e morreu. Bastante tempo, né? Mas ele viveu 930 anos. Mais de 1000 anos.
Aí depois gerou Enos, viveu 807 anos e teve filhos e filhas. E aqui vem toda a história das gerações. Descendência de Adão. A descendência de Adão. Eu vou ler aqui, vamos partir aqui por 21. Aqui, 21. Versículo 21. Pode não ficar lendo a genealogia aqui, que é bem cansativo isso. 21 diz assim: Enoque viveu 105 anos e gerou Metusalém. Enoque aqui, né? Esse é Enoque. Andou Enoque com Deus e depois gerou Metusalém e viveu 300 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já era porque Deus o tomou para si. Então Enoque foi pai de Lameque, não foi Lameque que foi pai de Enoque. Nesse caso aqui, Enoque foi pai de Lameque, quando eu falei para você lá, então eu inverti o negócio aqui. Na casa lá, Lameque, lá da civilização de Caim, não tem nada a ver com esse Lameque aqui. Esse Lameque é da civilização de Sete. Então, Metusalém viveu 969 anos. Quem viveu mais da Bíblia? Quem foi o homem que mais viveu da Bíblia? Metusalém. 969 anos ele viveu. E Eva? Para te ver que Eva a genealogia sempre partiu da parte do homem. Fala da mulher. E por que falou sobre Sara, né? Está escrito lá. Infelizmente, não é que a Bíblia seja machista, mas é porque a genealogia sempre partia do homem. Então, mas fala de Sara, né? Não. É alguém que... sabe como é, né? É a vida aqui. Então, o que a gente percebe? Que, no princípio, hoje em dia a pessoa mal chega aos 80, né? E mal chega aos 80. Então, o que acontece? Foi decaindo a idade. Agora, alguém faz umas interpretações que essas idades aqui é a mesma da nossa. Só que naquele tempo, olha, não tem lógica isso. Que aqui não contava anos, contava meses. Não faz sentido. Não está na Bíblia? Não, aqui está falando que é anos, mas só que alguém que interpreta aí, então quer dizer que uma pessoa de 40 anos aqui seria meses, então é uma pessoa de 4 anos, que gerando filhos e filhas, não faz sentido, então é anos mesmo, porque estava no início do pecado, estava no início da civilização, e a pessoa tinha essa quantidade de anos, e ela foi decaindo, quer ver? Eu tenho aqui anotado como foi decaindo as idades das pessoas até chegar ao nosso aqui, ó. Olha, Adão, ele morreu com 930 anos. Ok, 930 anos. Aí vem Enos, 905 anos. Aí Metusalém deu uma elevada que foi 969 anos, Metusalém. Noé viveu 950 anos. Sem 600 anos, Éber, 464, Abraão, 175, já caiu bastante. Jacó, 147, José, 110 anos. E aí a gente vai na história, a gente vê que com a continuidade e tudo da raça humana, aí vai caindo a quantidade de pessoas. Então, dentro da civilização dos piedosos de Sete, nasceu a família de Noé. Noé está dentro da civilização dos piedosos de Sete. Noé não está dentro da civilização dos que realmente faziam as maldades, que é a civilização de Caim. Aí aqui no 31, vamos ler aqui o aquele. Capítulo 5, versículo 28. Que vai falar aqui, só para a gente fechar isso aqui para chegar no capítulo 6. Olha, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Então Lameque foi pai de Noé. E pôs o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas
de nossos irmãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas, e todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Sem deu origem aos judeus. Cã, todo mundo fala que é ali da Etiópia e tal, do Egito e tudo. E Jafé, alguém atribui aos gentios. E eles fazem essa divisão. Provavelmente seja isso. Cã, por ser amaldiçoado por Noé, lá na frente a gente vai ver isso, que alguém acredita que é por isso que os lá do Egito, lá da Etiópia, são negros e amaldiçoados, e por isso que eles sofrem. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver que por causa disso aqui, por causa do que aconteceu com Cã e com Canaã, que era seu filho, que veio resultar de desgraça para a pessoa lá serem preta. Para explicar porque existe o branco e o preto. O preto porque é maldição, né? Não tem nada a ver isso aí. Quem fala isso é racismo, não tem nada a ver com a Bíblia. Outra aula, assim, mais específica, a gente vai tentar aqui estudar como é que, se Adão e Eva talvez fossem brancos, como é que surgiu o negro. É bem interessante, né? E a gente vai ver tal dia a B pequeno com B grande, o B predominante e tudo. Isso aí é mais um pouquinho de biologia, que a gente tem uma ideia, entra um pouco a parte climática para ter um entendimento. Como é que surgiu o negro se Adão e Eva provavelmente fossem brancos? Também não Se dá. fosse preto, Então, a gente vai ver como é possível misturar as letras lá, os componentes lá da biologia, para ver como que é que vai gerar, o que é possível gerar, o que não é possível gerar. Então, aqui no capítulo 6, o capítulo 6 que é a polêmica da coisa. Capítulo 6 de Gênesis. Como se foram multiplicando, mas vê que nós pulamos bastante, né? Por causa que a genealogia a gente não deu. Como se foram multiplicando os homens na terra e nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos. E estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e lhe pesou no coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, e o réptil, e as aves do céu, porque me arrependo. Ó Deus falando que se arrepende. Eu me arrependo de haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé estava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, até o versículo 10. Então, acontece o seguinte: os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Quem é as filhas de Deus? E quem são os filhos dos homens? Os filhos de Deus eram da geração 7. Sim. E os filhos dos homens? Esse Caim. Então, essa é a explicação que nós temos dentro daquilo que nos é possível, sem querer colocar anjo aqui nessa história. Então, a gente crê, e eu vou crer até o dia da minha morte, eu não vou colocar anjos aqui de hipótese alguma, que os filhos de Deus é a civilização de Sete, e os filhos dos homens, a civilização de Caim. E o que aconteceu aqui? Que os filhos de Deus viram a filha dos homens. E eles se uniram.
Depois que eles se uniram, essa união foi boa? Não. Não, parece que aqui, parece que a união não foi boa. Porque o Espírito de Deus não passou mais a agir. O Espírito de Deus não passou mais a agir. Ó. Então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá mais para sempre no homem. Por isso os seus dias serão de 120 anos. Agora, esses 120 anos que coloca aqui, tem várias interpretações. Que alguém acredita que depois de construída a arca, Deus deu esse período de tempo para o homem se arrepender. E outros dizem que já era uma intenção de Deus de diminuir realmente a idade do homem. Então vocês podem escolher entre os dois pensamentos, ou um terceiro que vocês ouvirem por aí. E Deus deu 120 anos. Professor, mas então também não faz sentido, né? Se os filhos de Deus fossem anjos, né? E descesse, tivesse relação com as mulheres dos filhos dos homens, sim. Então no céu há pecado? Então não faz sentido, né? Então eles falam que eles acham que esses anjos são que fazem parte daqueles que seguiram Lúcifer também. E ser filho de Deus, anjos caídos, não faz sentido. Não faz sentido, porque alguém pode dizer assim, não, Johnny, são filhos de Deus, são aqueles anjos que ficaram lá de Lúcifer. Então eles não eram mais. Não, eram mais filhos de Deus. Não é. Como é possível ser filho de Deus ser caído? É possível? Não é possível. Então não dá para me aceitar anjos aqui, anjos, filhos de Deus, mas cuidando filho de Deus sendo anjos caídos. Então, não, mas pô, é assim mesmo, ainda que eles pecaram e foram separados, ainda que falaram Lúcifer, continuar sendo filho de Deus. Aí eu não aceito essa ideia. E os anjos não tinham escolhas? Eles não tinham Tinha, livre-arbítrio. E naquela época eles não desciam, a Bíblia fala que eles desciam como administradores de Deus. Eles desciam aqui na terra. Sim. A gente tem prova também que ele falou com Abraão, né? Que veio sim, mas falar. Mas então, assim, também tem isso. E também tem aquela questão da onde vieram os gigantes, né? A gente vai ver aqui sobre os gigantes, sim. Aí fala que havia gigantes na terra. Então o que acontece é o seguinte: se os anjos tiveram a capacidade de descer e engravidar mulheres e acontecer tudo aquilo, por que hoje não acontece? Porque Deus não quer que aconteça. Deus só queria que acontecesse naquele dia? Não, mas também quando foi na cidade de Sodoma, né? Sim. Quando Deus mandou destruir a cidade, não foi 3 varões, não foi 3 anjos lá dentro? Sim, foi lá e destruiu. E os homens lá que eram tudo prostitutos, queriam se prostituir com eles. Sim, e ele não foi, ele também... Pegou eles. Então, acredito eu que os anjos do Senhor não se contaminam com o povo da terra. Não se contamina, não. E a gente não pode aceitar o Filho de Deus como anjos bons, porque não tem nenhum relato na Bíblia que eles se contaminaram. E outra coisa, por que não tem hoje, então, anjos tendo relações com mulheres e engravidando mulheres? Porque Deus não permite? Aí, por que você pode me provar que Deus não permite? E a gente vê que aqui alguém só quer atribuir um caso só. Os filhos de Deus, anjos, tiveram relações, mas em toda a Bíblia, anjos apareceram, se materializaram, comeram, trouxeram mensagem e não se envolveram nunca mais. Eles tinham um livre-arbítrio, né? Tinha, de ficar com Deus, por sim. isso que Deus não destruiu logo o inimigo, porque para provar, né, que sim, não, eles não, para eles terem a mentalidade que estando com Deus, né, eles estariam ganhando mais, né? E sim. se eles fossem para a parte do inimigo, então ele tem sim. livre. É porque assim, como o ateu fala assim, o ateu faz aquela pergunta. Muita coisa que Quem garante que não vai ter uma nova rebelião no céu? O ateu fala assim. Porque mas eu garanto que não vai ter. Pecado porque nasceu, né, o pecado em Lúcifer, né? Se no céu era santo, no céu não tinha pecado. Mas ali é Deuteronômio 9, 29. De onde vem aquela iniquidade no coração de Deus? Então, eu garanto que não vai haver mais uma outra rebelião no céu. Agora, poderia ser possível uma nova rebelião no céu se Deus tivesse destruído logo em seguida Lúcifer com todos os seus anjos que ficaram lá dentro. Se ele tivesse destruído todos. Aí ficaria um ponto de interrogação nos anjos que ficaram lá dele. Mas o que foi que Deus fez? Deus é tão sábio que deixou Lúcifer vivo com seus anjos para fazer o que eles estão fazendo, para que aqueles anjos que estiveram lá de Deus vissem
o que eles fazem e é o que Deus estava falando acerca deles, que realmente eles são do mal. Eles são do mal. Então, se Deus tivesse destruído, eles não iam saber. Porque eles tinham livre-arbítrio, eles sabiam, eles podiam escolher, eles não tinham, eles não são, porque o anjo não é onisciente, nem onipotente, nem onipresente, nada. O anjo só é aquele servidor de Deus, tem aquele poder que Deus deu, mas ele não tem o poder que Deus tem. Então, por isso que Deus deixou o diabo vivo, e cada dia que passa, porque a gente fala, mas faz tanto tempo, já não provou demais, que o diabo é anjos são melhores do que nós? Melhores que nós? A Bíblia fala que nós somos a coroa da criação. E nós somos tão importantes para Deus que quando o diabo pecou, quando o diabo pecou, Deus não providenciou um salvador para ele. Quem é que sofre mais, o anjo ou nós, matéria? Nós sofremos na matéria pelo que nós somos. O anjo sofre pelo que ele é em espírito, pela nossa salvação, pelo conhecimento que ele quer que nós tenhamos para morar. Quem foi mais privilegiado, os anjos ou nós? Tanto nós como os anjos. Nós também somos privilegiados, todos os dois igualmente. Nós não podemos falar que é os anjos, porque Deus sempre tentou cuidar e orientar o seu povo. Só que ele quer um povo que tenha escolha. Os anjos morrem? Claro que não. E nós morremos. E quem é privilegiado? Mas quem vai? Por quê? Por que nós morremos? Culpa de Deus? Mas quem foi? Eu quero pecar, mas culpa de quem? Quem foi que comeu? Adão mesmo. Adão e Eva. Deus mandou comer? Não. Deus disse para não comer. Por que respingou sobre nós? Porque nós somos descendentes de Adão e Eva. Não tem como mudar isso. Infelizmente não tem como mudar isso. Nós somos descendentes de Adão e Eva. Aí vai entrar aquela teoria assim, somos pecadores porque Adão e Eva pecaram ou somos pecadores porque nós pecamos? Aí tem outra análise. Por que você é pecador? Porque Adão e Eva pecou ou você é pecador porque você peca? Sem ter nada de ligação com Adão e Eva. É uma questão que mexe com a nossa cabeça. Sim. Hoje nós não somos robô, né? Sim. Falou tudo, nós somos robô. Nós temos escolha para fazer. Então, o que acontece aqui? Aqui no versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, também depois, quando os filhos de Deus possuíram a filha dos homens, os quais lhe deram filhos, e estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Aí teve a relação de filho de Deus e filho do homem, ficou uma só civilização, e fala que havia gigantes na terra. Alguns teólogos pegam isso aqui literalmente, como sendo gigantes, pessoas muito altas. Mas eu pego aqui e eu entendo que esses gigantes não eram de estatura, eram em nomes, em posições. Por exemplo, assim, o presidente do Brasil é um gigante em relação a nós. O presidente dos Estados Unidos é um gigante. Olha como fala aqui, eu vou ler de novo o texto. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Ok, vamos saber o que é esse gigante. Também, depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filho. E estes foram valentes, esses gigantes foram valentes, varões de renome. Que é renome? Na antiguidade, renome. Quantos metros tinha Saul? Saul? Quantos metros tinha Saul? Deve ter 1,10 m por aí. Eu sei que Golias tinha quase 3 metros. Tinha 2 metros, não metros. Em relação, se for nesse sentido, sim. Então, tinham 2,92 m, porque... E hoje em dia, em algum, assim, tem pessoas que quase 2 metros e pouco, porque tem aquele homem lá de Minas Gerais, tem a moça também bem alta. Sim. Então, se hoje em dia vem... Não, a pessoa pode crescer. Agora aqui na Bíblia está falando que era um gigante de renome. Eles olham pra gente, é como eles são gigantes perto de nós. Sim. Não é possível a pessoa que um nascer ser baixinho, outro nascer ser alto. Isso aí acontece. Agora aqui, quando fala de gigante, fala
que eles eram gigantes em varões de renome. O que é renome? Posição social. O presidente é renome. O presidente dos Estados Unidos é renome. Eles são gigantes no sentido de que o nome dele, a posição social, eles fazem dele pessoas gigantes. E é isso agora. Agora tem teórico que aceita que é gigante meio grande, que quando teve os filhos de Deus, tiveram os filhos do homem, aí são gigantes. Quem lê o livro de Enoque, que é um livro apócrifo, vai ler lá que os gigantes realmente tinham quase não sei quantos côvados por aí. Vai dar um tamanho absurdo, é impossível de ser. Mas alguém acha que é possível ter esse gigante. Então esse gigante para mim aqui era um gigante em posições, em renome, e não em estatura. Existiam pessoas altas? Existia pessoas altas. Existiam pessoas baixas? Sim. Existia pessoa gorda? Sim. Magra, tudo, de qualquer forma. Então eu não atribuo muito a esse gigante aqui como estatura. Só estou dizendo que existe gigante, mas não vou pegar esse texto aqui e vou dizer que por causa dessa relação sexual das filhas de Deus com a filha do homem que começou a ter gigantes na terra. Aí isso já é um outro pensamento, se a pessoa quiser escolher, tem que estudar um pouquinho mais para aceitar. Eu pelo menos continuo ficando com o que está escrito, renomes, só posição. Se tinha pessoa alta ou baixa, ok. Aí fala um texto aqui, o capítulo 6 fala o seguinte: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem. Capítulo 6, versículo 6. Ter feito o homem da terra e lhe pesou no coração. Deus se arrepende? A Bíblia fala que Deus não é um homem que minta, nem para Deus para que se arrependa, né? E a Bíblia está falando que Deus se arrependeu. E aí, como é que fica? Parece contraditório, né? Os ateus pegam esses textos, porque eles não sabem. Né? Aí eles pegam esse texto que, mas peraí, aqui está falando que Deus se arrependeu. Aí está falando aqui no versículo, eu me arrependo de haver feito. E a Bíblia fala que Deus não é homem para se arrepender, não é homem que mental. Como é que fica? Parece contraditório. E aí, você falaria o quê? Para tentar justificar essa aparente, não é contradição, mas aparente contradição na Bíblia. Se eu não soubesse, como antes eu não sabia, sim, né? vai. É questão de palavra grega, que alguém pegou essa palavra e traduziu aqui no original, né? Pegou o original lá, e o português ele jogou essa palavra aí. Mas na realidade, já no original grego é outro significado, outra palavra. Porque aí no original hebraico vai trazer trazer mais como se entristeceu. Esse se arrependeu, trouxe mais como se entristeceu. E pode entrar nesse sentido de ter se entristecido. Ok. Mas existe uma outra palavrinha que é ruim de pronunciar. Vocês sabem qual é? Vocês sabem? Lembra? Antropomorfismo. Antropomorfismo e antropopatismo. O que é antropomorfismo? Você sabe o que é antropomorfismo? Não estou lembrando. Antropomorfismo é atribuir a Deus característica humana. Tudo que existe em mim, eu quero atribuir a Deus para entender Deus. Aí eu falo que Deus tem nariz, que Deus tem ouvido, que Deus tem olhos, que Deus tem mãos, porque na verdade Deus é espírito. Aí, embora Deus fale que nós somos mais semelhança dele, é mais no sentido racional do que parte física. Então é antropomorfismo, eu atribuo a Deus característica humana. Antropopatismo, eu atribuo a Deus sentimentos, como se arrepender. Deus não se arrepende. Deus, totalmente assim, não se entristece pelo sentido como se entristece o homem, mas nós atribuímos a esse sentimento a Deus. Deus pode ter um outro sentimento que nós não conhecemos, mas para a gente entender a Deus, a gente atribui esse sentimento e essas características a Deus, que é antropomorfismo, é bom pesquisar sobre isso, e antropopatismo. Até então eu conhecia mais antropomorfismo, lendo um dicionário do pastor da Assembleia de Deus, não sei o que de Andrade, por aí, eu não estou lembrando o nome dele, e ele trouxe mais essa definição, antropopatismo, que eu achei interessante, que aí vai atribuir também os sentimentos do homem para Deus, para tentar entender a Deus. Então Deus não se arrepende, isso simplesmente é uma colocação nossa. Qual seria do original grego?
Aí eles tentam traduzir aqui mais para como se entristeceu. Mas no Não, mas assim... Não, mas no... Sim. Mas a interpretação. Mas No original hebraico aqui... O hebraico, é não, isso, o hebraico. eu não sei te Qual falar a seria pronúncia aqui, não a sei te falar a palavra pronúncia. apropriada? Não sei falar. Então, o tradutor traduziu assim, pelo que ele viu Porque assim. eu já vi pessoas falarem para Sim, mim e sim. eu não sabia responder. Sim, então, mas fala que é Como é que interessante. eu iria responder uma Não coisa fala que a dessa? interpretação... Vai, né? Ele falava mas aí que tá, aí que ele tem que entender uma coisa. Quando você tem um conhecimento e explica aquilo para outro que não tem um conhecimento, você não tem que estar preocupado se ele vai aceitar ou não. Porque se ele não aceitar, o que você pode fazer? Nada. Você vai explicar o que você está ouvindo aqui. Olha, isso aqui, segundo lá na língua original, embora esteja no português se arrependeu, mas lá traz o sentido de se entristeceu. Porque na nossa compreensão, você sabe o que é antropomorfismo? Aí a pessoa fala, não sei, aí você explica. Antropomorfismo são características humanas que nós atribuímos a Deus. É por isso que ele colocou se arrependeu. Deus não se arrepende. Mas como eu me arrependo e eu quero atribuir isso a Deus para me entender Deus, é por isso que esse texto apareceu aqui. Aí vai abrindo a cabeça da pessoa. É tudo uma questão de conhecimento. Agora, se a pessoa não quiser entender, então você não pode fazer nada. Aí pede para a pessoa estudar, ler alguma coisa sobre a respeito, para ver o que exatamente é isso. Então, aqui do versículo 11, para a gente finalizarmos, do 11 ao 22, que Deus vai anunciar a quem? A Noé, para fazer a arca. E ele vai dar a medida da arca. E essas medidas da arca é interessante vocês pelo menos saberem o que é um côvado. Quanto é que vale um côvado? Quanto é que vale um côvado? Você sabe? Tá bem que eu vou ler só um texto aqui rapidinho. Eu vou ler aqui, deixa eu ver aqui. Vou ler aqui o capítulo 6, versículo 14. Capítulo 6, versículo 14 fala o seguinte: fazer uma arca de tábuas de ciprestes, nela fará compartimento e calafará com betume por dentro e por fora. Deste modo fará de 300 côvados, será o comprimento, e de 50 a largura, a altura de 30. Então, e fará de 300 côvados. Então, aqui, isso são medidas que a Bíblia traz aqui. Então, um côvado, ao invés de fazer a medida de um polegar até aqui, até o que esse aqui era um côvado para ele. Então, um côvado seria, pela maioria, 45 centímetros. Então, 45 centímetros é um côvado. Tem alguns que falam que é 46. Tem outros que falam que é 44,4. Mas o mais conhecido é 45. Aí vê o que você faz. Aí isso aqui está falando e deste modo fará de 300 côvados. Você pega 300 e multiplica por 45. Aí você tem uma quantidade, que eu não sou muito bom em matemática para fazer essa conta aqui. Então toda vez que falar um côvado, aí você sabe que um côvado é 45. Aí multiplica por 1. Se for 2 côvados, tá? 300 côvados. Bota 300 multiplicado por 45. 300 Esse valor que vem vezes 45. é 100 e pouco, é 150 e pouco. 300 multiplicado por 45. deu 13.500. 13.000 não, 13 metros. Aí fala 3.000, mas é 13 metros. 13 metros e meio. 13 metros será tá. o seu comprimento. 13 metros é muita coisa. Aí a altura é 50, aí é 50 côvados. Aí 50 multiplicado por 45. Aí você tem a quantidade.
Aí depois vem a largura, que essa é a largura, e a altura é 30. Então, aí você vai ter por 45, sempre multiplicado por 45. Dá 2 metros e... 2 metros? Acho que não. Dá 2,250. 12 metros. Então é isso. Então ficou entendido isso. Você pega o côvado e multiplica por 45, para vocês terem a medida. Então, até aqui, Deus está pedindo para ele fazer a arca. É um lugar que não chovia, não tinha os oceanos. E aqui, na próxima aula, a gente vai começar no capítulo 7. E no capítulo 7... Não tinha oceano? Não tinha. Mas como é que Deus, ele... Tinha os lagos, já expliquei a coisa, mas não tinha o oceano. Dividiu Era tudo terra junto. E mar. Sim, terra e mar tinham. Sim, lá, quando a gente vê a separação entre águas e água, existiu a parte de água, existiu a parte de terra. Só que não existia essa quantidade de água que nós conhecemos. Porque quando houve dilúvio, as águas subterrâneas vieram de baixo e a água que estava de cima veio. Só que aí alguém inundou toda a terra. Aí a gente vai ver se esse dilúvio foi local ou se esse dilúvio foi universal, em todo mundo. Se foi em todo mundo, para onde foi essa água? Aí então a gente vai entender isso aqui. Se for local, foi só onde estava Noé? E outro local, não. Acho que não dá para entender assim. Porque existem modificações. E as aves que voavam morreram meio estranho. Tem mais negócio. Aí a gente vai saber se o dilúvio foi local, só ali onde estava Noé, ou se foi universal. É universal. A gente vai ver isso na aula. Eu tenho um ponto de vista já em relação a isso. E saber também como isso lhe deu e como Deus fez com que isso acontecesse. E trazer outras ideias acerca desse dilúvio. E uma coisa ficou certa: o dilúvio só resultou de uma mistura entre filhos de Deus com filhos dos homens. Então, para nós finalizar nossa aula aqui, Deus não aceita mistura. Luz é luz, treva é trevas. Ou você crê em Deus ou você não crê em Deus. Ou você está do lado de Deus ou você está do lado do diabo. Existem dois pensadores gregos, Heráclito e Parmênides. Heráclito dizia assim: ser ou não ser. Ou seja, Heráclito dizia assim, que todo aquele que era bonzinho tinha um pouco de maldade. E todo aquele que tinha muita maldade tinha um pouco de bondade. Heráclito dizia isso. Você vê aquele símbolo de Yohankit, que é uma parte escura e uma parte branca, que aparece... Não sei se vocês viram, eu não tenho aqui. É uma roda e aí tem assim aí tem um pontinho aqui e tem outro pontinho aqui. Tem uma parte escura e tem uma parte branca. É muito conhecido esse esse símbolo que tem por aí. Aí né? tem aqui a parte branca e tem um pontinho preto aqui. Aí tem um pontinho escuro e tem um pontinho branco. Que aí ele fala que onde tem um pouco de maldade, tem um pouco de bondade. Já Parmênides diz que não. Ser é não ser. Se você é, você é. Se você não é, você não é. Então nós vamos pelo pensamento de Parmênides. Ou você você não é. Não tem nada de um pouquinho aqui, um pouquinho ali, nada, não. A gente vai entrando nesse processo de perfeição, mas que na realidade a gente tem que seguir o que é certo. Somos perfeitos? Sim. Somos perfeitos, sim, mas não absolutamente. Porque perfeito absolutamente só Deus. É aquele que não precisa ser melhorado. Então, que perfeição nós somos? Relativos. Porque fomos designados para um sacrifício perfeito que é de Cristo. Que nós falamos o já e ainda não. Ou seja, já somos perfeitos, porque estamos num processo de perfeição que é relativo, até chegar a ser perfeitos absolutamente quando Cristo vier buscar a sua igreja. Então a perfeição ela se divide em duas partes: perfeito absoluto e perfeito relativo. Absoluto, só Deus. Aquilo que não precisa ser melhorado e aquilo que é completo. Perfeito relativo.
é aquele que está designado para uma perfeição absoluta. É por isso que nós somos perfeitos, relativo. Né? Então é bem interessante saber isso. E quando a gente vai, você é perfeito? Não, porque ele só olha o lado absoluto. Realmente, é verdade. Nós não somos perfeitos absolutos, mas relativo sim. Porque estão designados para esse sacrifício perfeito que foi o sacrifício de Cristo. Esse sacrifício é perfeito, mas nós estamos ligados a ele. E estamos nesse processo até atingir essa perfeição que é o sacrifício perfeito de Cristo. Eu vou passar aqui para o presidente da Igreja Primitiva, o próximo, para fazer o encerramento. O próximo qual é o... É o capítulo 7. É o capítulo 7. Capítulo 7 que já vai falar da arca e os processos ali do dilúvio. Deus abençoe a Graças a Deus, vai para uma etapa final, né? Estudamos a palavra de Deus, né? Hoje à noite não tem culto a ceia do Senhor, né? Vamos celebrar a ceia do Senhor hoje à noite. E agora vamos cantar o hino escolhido. Aquele do Johnson, né? Eu esqueci o nome desse cantor, o escolhido o nome. O hino escolhido. Então, vamos de pé, agora vamos falar. Deus, agradecer a Deus por esse momento maravilhoso que Deus nos concedeu.